Nossa galáxia é o nosso quintalzinho aqui, que não interessa, a gente quer olhar além. O cosmólogo tenta ser engraçadinho, né, e inventou esse termo energia escura para ser exatamente parecido com matéria escura, mas gerou mais confusão do que qualquer coisa, né? Matéria escura é assim, você não está vendo diretamente, não sai nas imagens, mas seus instrumentos detectam lá, né, claramente que tem. Uma coisa que aconteceu 1 bilhão de anos atrás, na verdade, finalmente a onda gravitacional chegou até nós e a gente detectou. Aí você fala, legal, aconteceu uma coisa 1 bilhão de anos atrás, demorou 3 segundos. Aí você tá lá e anota isso no seu caderninho. Sou Miguel Quartim, né? Sou cosmólogo teórico, mas trabalho também muito próximo das observações. Mas eu comecei minha carreira, né, minha formação como engenharia, né? Lá na UFRJ, me formei em engenharia. Mas ao longo da formação, desde a época, né, que eu estava ainda no ensino médio, no vestibular, eu tinha interesse por física, sempre gostei de física. E ficava na dúvida, né? Vou fazer vestibular, para quê? E acabou que minha escolha foi meio prosaica. Eu vou fazer para engenharia, que era mais difícil passar, e depois, se eu quisesse vir para física, ia ser mais fácil do que o contrário. E aí eu fui lentamente costurando a transferência para física, né? Comecei meu primeiro projeto na física foi em cosmologia, a área que eu estou agora, mas depois eu explorei outras áreas, física da matéria condensada, né? Frequentei, né, vários cursos, e aí eu falei, chegou um momento que eu falei, vou fazer realmente pesquisa na área. E aí eu reingressei para o doutorado, né, terminando a graduação, já em cosmologia, que foi a área que eu faço até hoje. Fiz doutorado lá mesmo na UFRJ, fiz um ano sanduíche, né, doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, no Fermilab, que é um grande laboratório, que era essencialmente aceleração de partículas, mas formou-se um grupo muito grande de cosmologia lá, virou um centro muito legal, onde circulava muitas ideias, muitas pessoas. Foi ótimo ter ficado esse ano lá. Voltei, terminei meu doutorado. Aí passei um tempo na Europa, fiz pós-doutorado, fui para Roma. Passei um ano em Roma, que são os lados bons lado bom e ruim, né, de você fazer ciência, é que você viaja muito. Então, para muita gente isso é um problema, porque tem família, isso é né, complicação, né? Você tem que ficar se mudando muito, né? Mas, por outro lado, abre você a chance de viver experiências fantásticas, né? Então, eu vivi um ano em Roma, depois vivi um ano na Alemanha, em Heidelberg, que é uma cidade pequena, muito legal, gostei muito de lá. E depois voltei para o Brasil porque eu passei um concurso para professor na UFRJ, onde eu fiquei lá durante 15 anos, até que ano passado eu me transferi aqui para o CBPF, que formou um grupo muito forte de cosmologia, novos pesquisadores, e aqui já tem tradição na área, e juntou os novos com os antigos, fez um grupo muito bom, e eu estou muito satisfeito de estar aqui agora, nesse grupo que está super ativo, super quente, né, nessa instituição aqui que é muito boa, com um histórico ótimo, né, para fazer café, importante para a ciência. Meu hobby, uma das coisas que eu mais tenho há mais tempo, né, mais consistente, é o tênis, né? Então, o tênis é uma coisa que me dá prazer, né? Em esporte em geral, com bola, mas o tênis é uma coisa que eu faço mais constantemente, há muito tempo, gosto muito. Não sou craque nem nada, né? Eu me divirto, participo de uns campeonatos aqui, tem um circuito de tenistas amadores aqui no Rio, eu participo, é um jeito de manter assim, motivado. Eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio da vida acadêmica e fora da academia, para saúde mental, para saúde física, né? Até para, enfim, motivação, né? O que faz o cientista trabalhar é a motivação para estar pesquisando, né? Cosmologia é o estudo do universo no mais amplo escopo possível, né? Desde os primórdios, né? Hoje em dia do Big Bang, até o presente e entender todas as etapas que ele passou. Então, assim, a gente, né, tanto do ponto de vista observacional como teórico, né? Então, a gente hoje em dia tem uma ideia muito boa já, né, do que aconteceu nesses 13,8 bilhões de anos, que é o escopo do universo hoje em dia, né, dos nossos melhores modelos, né, interpretações. As simulações cosmológicas é uma das áreas onde a HPC está sendo mais importante na cosmologia, certo? As simulações atuais são capazes de descrever a formação do universo muito bem, certo? A estrutura do universo, eles conseguem descrever bem a morfologia das galáxias, o formato que elas têm, não só a distribuição espacial delas, mas você vai ter todos os formatos de galáxias que você vê, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias que estão interagindo ou colidindo umas com as outras, tudo isso aparece naturalmente, corretamente nas simulações, elas estão ficando realmente muito fidedignas nesse ponto. Acho que agora o novo desafio é que você consegue fazer isso, você acha que entende todo o nosso universo, todo o modelo cosmológico.
Mas se você muda o modelo cosmológico, então você tem que refazer a simulação para cada caso que você está fazendo, que é o grande problema hoje em dia. Fazer uma simulação é fácil, fazer 10 mil ou 100 mil simulações, porque você está explorando um espaço paramétrico grande, explorando possíveis modelos, né, um parâmetro que você não sabe, isso é muito mais difícil. O cosmólogo tenta ser engraçadinho, né, e inventou esse termo energia escura para ser exatamente parecido com matéria escura, mas gerou mais confusão do que qualquer coisa, né? Mas assim, são bem diferentes, né? Matéria escura a gente imagina que é uma coisa que está ali realmente atraindo gravitacionalmente, certo? É muito mais fácil de entender até. É incontroverso de que ela é crucial, ela claramente existe e a gente está tentando descobrir já há 40 anos. Então a gente consegue vê-la em vários ambientes, né? Ela aparece no universo primordial, ela aparece no universo tardio, ela aparece nas galáxias. Mas quando eu digo que ela aparece na análise de dados, porque ela é invisível, né? Tem esse nome de matéria escura, mas o termo certo seria matéria invisível, certo? Porque ela não reflete luz, nem absorve luz, né? Pode ser que ela emita um pouquinho, pode ser que ela absorva um pouquinho, certo? Mas a grosso modo é como se não absorvesse e emitisse. Quanto que ela pode ou não emitir e absorver, ainda é totalmente em aberto, certo? Mas assim, o modelo que melhor explica todas as nossas observações é o que a gente chama de matéria escura fria, que é uma matéria escura que não se move rápido, ela não está, né, com temperatura quente, como se fosse, e até onde a gente sabe não emite nem absorve nenhuma luz, né? E esse modelo explica tudo o que a gente vê. A matéria escura é assim, você não está vendo diretamente, não sai nas imagens, mas seus instrumentos detectam lá, né, claramente que tem. Energia escura é uma coisa que aparece globalmente. Você não vê numa galáxia, certo? Embora você vê matéria escura, você não vê localmente. Você vê quando você estuda a expansão do universo. Então, o universo está expandindo, a gente sabe disso há 100 anos. Ele está expandindo, então cada vez as galáxias estão mais distantes uma das outras. Até aí tudo bem. O que se esperava naturalmente é que essa expansão ela fosse ser cada vez mais lenta. Essa era a visão tradicional, todo mundo esperava. Até que em 98, que a gente começou a medir melhor essa taxa de expansão do universo e viu que ela não estava desacelerando, estava acelerando. E aí todo mundo falou, como assim? Está acelerando. Foi né? Algumas pessoas já achavam natural, tinha um candidato natural que fazia isso acontecer, mas foi uma mudança de paradigma, eu diria, na década de 90, certo? Na década de 90. Então já temos aí mais de 25 anos que estamos nessa situação com energia escura. Então energia escura é um termo guarda-chuva para o que é o que seja que está causando essa aceleração do universo. É o que diz em precisão como é que o universo está expandindo. Porque só matéria escura e matéria tradicional não dá certo, não explica a expansão do universo direito. Então precisa algo mais ali. Esse algo mais é energia escura. Uma das áreas que eu tenho trabalhado muito recentemente, estou investindo bastante, eu acho que é muito interessante, é a parte de ondas gravitacionais. Então, as ondas gravitacionais já são discutidas, né, na academia há muito tempo. A gente já tem evidências indiretas dela há muito tempo, né? Não é surpresa que elas existem, mas em 2015 foi a primeira detecção. E isso foi surpreendente, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir enxergar em 2015. Depois foram detectados os outros, hoje a gente tem mais de 200 ondas detectadas, certo? E essas ondas que a gente detecta hoje em dia, elas são todas ondas que vêm de binárias de estrelas compactas, que basicamente são, em geral, 2 buracos negros que estão orbitando um ao outro, até que lentamente eles vão inspiralando, até que eles encostam e viram um buracão negro só. E esse processo emite continuamente ondas gravitacionais, só que elas são muito fraquinhas em geral. Esses 2 buracos negros, né, conseguem gerar uma quantidade de onda gravitacional que é detectável aqui na Terra, dura menos de um segundo em geral, ou segundo, né, é a janela que a gente tem. A gente vai aumentar isso no futuro, mas é questão de segundos. Você tem, de repente, um sinal no seu detector, certo? E o que essas ondas gravitacionais fazem é muito interessante. Você tem um detector que é um braço em L. Quando essa onda passa, o que acontece com o braço é que um braço encurta, depois o outro, eles ficam mudando de tamanho. Então esse braço aqui encurta em frente a esse aqui. Então você vê um encurtamento de um braço de um detector frente a outro. Esse detector tem 4 quilômetros. Esse encurtamento que acontece é mais ou menos do raio do próton. Então você tem que detectar que esse cara tem 4 km e esse aqui tem 4 km mais um raio de próton. Então parece absurdo, certo? Durante muito tempo as pessoas eram muito céticas que isso era possível. Mas é isso que acontece, é um efeito muito sutil, certo? Mas você consegue, com interferometria óptica, uma sensibilidade absurda. E você consegue agora enxergar buracos negros distantes, que era impossível, certo? Detectar um buraco negro é muito difícil. Ele é mais fácil que matéria escura, a gente tem detecção direta, certo? Mas ele é muito denso e compacto.
Então, a gente, no centro da nossa galáxia, tem um buraco negro conhecido, Sagitários A estrela, e você consegue vê-lo de várias maneiras. Uma delas é você vê uma estrelinha que está andando no centro da galáxia, daqui a pouco ela faz assim, vup! Outra estrela vem aqui e faz, vup! A outra faz assim, vup! Aí você vê aí no meio tem que ter uma fonte gravitacional intensa pra caramba. Aí você calcula, são só 4 milhões de massas solares. Então, 4 milhões de estrelas espremidas num buracão negro. Agora a gente vê buraco negro em distâncias cosmológicas, né? Distâncias que estão a 1 bilhão de anos-luz daqui. Ou seja, é uma coisa que aconteceu 1 bilhão de anos atrás, na verdade. Finalmente a onda gravitacional chegou até nós e a gente detectou. Aí você fala, legal, aconteceu uma coisa há 1 bilhão de anos atrás, demorou 3 segundos. Aí você tá lá e anota isso no seu caderninho. É uma nova janela para o universo, né? E você, como consegue medir esses objetos muito longe, vai ser interessante para um cosmólogo. O cosmólogo, ele sempre quer ver as coisas muito longe. Nossa galáxia é o nosso quintalzinho aqui, que não interessa, a gente quer olhar além, certo? Nossa galáxia está na frente do caminho, a gente quer, né, volta e meia ela atrapalha pra gente. Todo cosmólogo quer saber o que acontece fora da galáxia, porque quando você olha na direção da galáxia, você não vê nada, porque a galáxia tapa, né? Então, eu participo desse Einstein Telescope, que é uma colaboração para desenvolver a próxima geração de detectores. A geração atual são detectores que têm braços da ordem de 4 quilômetros. Esse agora é para fazer um braço muito maior, certo? Então você pode fazer um braço de 10 a 40 quilômetros. Com 10 quilômetros já e uma nova geração de detectores mais sensíveis, a ideia é que você vai passar de ter centenas de eventos para ter 1 milhão de eventos, certo? Você vai passar para dezenas de milhares com certeza, centenas de milhares possivelmente, ou pode chegar a 1 milhão. Que é uma coisa que vai demorar um pouquinho ainda, né? Está em fase de planejamento. Então, estamos falando aí de talvez 2 décadas para frente, 1 ou 2 décadas. Mas eu acho que é um investimento sólido, né, e tem muita coisa a desbravar nessa área ainda, certo? E está crescendo muito o interesse de fazer cosmologia com ondas gravitacionais. É uma das áreas que eu estou investindo e meus alunos também estão. A gente tem pesquisadores de ponta aqui, faz pesquisa de ponta, o pessoal lá fora, eu acho, interage normalmente com a gente. Acho que não há uma segregação nesse sentido. Claramente, o volume de recursos financeiros, né, que está investindo nos Estados Unidos, na Europa, na China, hoje em dia, é muito maior que no Brasil, certo? Mas a gente faz parte. Pode não ser a parte majoritária, mas a gente faz parte de todos os grandes experimentos hoje em dia na área, tem brasileiro envolvido. Acho que o maior problema do Brasil é que o investimento científico é muito irregular. Ora ele acontece muito forte, ora ele para por muitos anos, depois volta a acontecer. Então é muito difícil você fazer uma programação. Enquanto em um país na Europa ou nos Estados Unidos, né, muda um país, o cara fala, vou cortar 10, 20% da ciência. Isso já é uma coisa assim, um escândalo. Aqui você às vezes corta 40%, 50%, depois aumenta 50% e assim, então essas flutuações deveriam, né, a gente teria que trabalhar para a coisa ficar um pouco mais previsível. Ser cientista, né, e fazer ciência me tornou muito mais aberto ao contraditório. A ciência, ela vive do contraditório, vive de ideias se sobrepondo e tentando explicar os fenômenos, né? Você tem, né, uma medida, você faz uma hipótese, né, você começa da hipótese, faz uma medida e vê se ela corrobora a hipótese, às vezes não corrobora, mas às vezes corrobora, mas alguém vê, não, mas olha, minha interpretação é que, na verdade, o que aconteceu foi outro fenômeno. Então vamos fazer uma segunda medida. Então, essa discussão, seja na parte prática de observação ou só na troca de ideias, né? De você entender ou pensar, explicar os fenômenos que você observa, exige muita discussão contraditória, onde você tem que contrapor ideias para avançar e não ficar naquela zona de conforto de que eu já entendi o que está acontecendo, que a maior garantia de você não aprender nada é você achar que já entendeu.